Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo no Ecologia do Dia. Hoje vamos falar de espécies introduzidas. Mas o que são essas espécies introduzidas? A definição é bem simples. É qualquer espécie que, por meio das atividades dos seres humanos, conscientemente ou acidentalmente, é transferida de seu habitat nativo para um outro que ela não ocorra naturalmente. E as espécies introduzidas, elas são o oposto das espécies nativas, que são aquelas que ocorrem em uma área naturalmente, sem intervenção humana. Para muitas pessoas, pode parecer que introduzir novas espécies é algo inofensivo para a biodiversidade. Pegar uma espécie de um lugar e levá-las para uma área diferente pode ser algo muito bom ou algo muito ruim. Mas por onde começou isso tudo? Provavelmente desde que os humanos entraram em cena e perceberam que eles poderiam escolher algo que estava vivo e transportar para um outro lugar, para servir ali os seus propósitos. Desde cabras, porcos, gado e cultura de plantas, os seres humanos têm introduzido novas espécies ao longo do tempo. O conceito de habitat nativo é um pouco escorregadio, pois as atividades humanas que causam a interferência podem acontecer antes mesmo de nós reconhecermos que isso realmente aconteceu. Assim, por vezes, a história de uma introdução pode ser perdida. Quando não temos a certeza da história, até o ponto de estarmos certos ou termos alguma provável razão de que isso aconteceu, nós a chamamos de espécie criptogênica, ou seja, algo como origem escondida. Então, e essas vantagens e desvantagens? Nem todas as espécies são prejudiciais para nós, porque as introduzimos com o propósito de estarem ali para nos beneficiar. Algumas espécies introduzidas podem fornecer novas fontes de alimento e, ao mesmo, um novo habitat para novas espécies nativas, como por exemplo, algumas árvores foram introduzidas para servir de habitat para os pássaros. Mas algumas espécies introduzidas certamente vão além do que viver pacificamente entre os nativos. Elas podem fazer isso porque elas têm algumas vantagens competitivas, falta de controles naturais, tais como os predadores ou doenças, que as mantenham em xeque com os seus habitats nativos. Algumas espécies invasoras são generalistas, o que significa que elas podem tolerar novos ambientes, reproduzir-se rapidamente, prosperar em uma ampla gama de condições ambientais, permitindo-lhes competir com sucesso e sobrecarregar as populações nativas. Quando as espécies introduzidas assumem um ambiente em detrimento das espécies nativas, elas são conhecidas como espécies invasoras. Todas as espécies invasoras são introduzidas, mas nem todas as espécies introduzidas são invasoras. Um exemplo claro foi em que em 1992 foram encontradas espécies introduzidas de água-viva no Mar Negro. Essas águas-vivas são transparentes e possuem um voraz apetite por larvas de ovos de peixe. Dentro de meses, aquela única introdução resultou no colapso dos peixes nativos do Mar Negro. Então, Diego, vamos imaginar? Você acorda e se prepara para tomar um café da manhã. Um café com leite, um pão com manteiga, uma geleia de morango, come uma banana, uma fatia de mamão e sai de casa. Durante a manhã, você senta sobre uma jaqueira para fazer um lanchinho e come uma maçã. Aí vem o almoço, você escolhe o clássico: arroz, feijão, bife e batata frita. Uma salada de alface, tomate e cebola e um suco de laranja. Enquanto você come, você contempla um jardim com palmeiras imperiais, girassóis, margaridas e trombeteiras. No meio da tarde, come algumas uvas, enquanto assiste uns pardais e umas pombas se alimentando de farolas de pão. Para jantar, você decide comer uma pizza de frango catupiry e um refrigerante de limão. Você sabe quantas vezes ao longo do seu dia você teve contato com a flora ou com a fauna brasileira? Nenhuma. Pois é, por mais que não pensemos nisso, boa parte das espécies que nos rodeiam, elas foram importadas ao longo desses 500 anos de existência. Tá, mas qual o efeito disso? Bem, se a gente pensar um pouco mais sobre a nossa alimentação, nós temos alguns efeitos indiretos. Como essas espécies
das quais nos alimentamos já fazem parte do nosso dia a dia, né? E não tem nada mais brasileiro que um bom arroz e feijão. A indústria, ela se preocupa em produzir esse número bastante reduzido de alimentos e faz com que as espécies autóctonas sejam cada vez menos apreciadas, menos conhecidas e, por consequência, elas conseguem se reproduzir menos e se dispersar cada vez menos, o que pode levar à extinção das espécies nacionais. Mas o que a gente pode fazer? Bem, uma das coisas que a gente pode fazer é se atentar mais para as espécies que estão à nossa volta no dia a dia. Perceber aquelas que são brasileiras e as que não são. Claro, dá aquela forcinha para as nacionais. A flora e a fauna nacional possuem um valor inestimável. E quando a gente se concentra em proteger, conhecer e até dispersar as espécies endêmicas do Brasil, nós fortalecemos uma série de interações ecológicas que vêm pouco a pouco sendo dizimadas pela presença de tantas espécies introduzidas no país. Então, por mais que existam centenas de espécies invasoras e que causam prejuízos bilionários para a economia e muito maiores para a biodiversidade, nós podemos focar bastante no nosso cotidiano e dar o devido valor ao que é da terra. E é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, assinar o canal e voltamos semana que vem com mais um vídeo inédito aqui.